Vamos receber o sol com honra de irmão. Amém, amados? Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia, graça e paz. Eu queria falar um pouquinho de como foi que eu cheguei aqui. Eu era proprietário de uma pizzaria, né? E tinha alguns amigos e eu era um cara que era extremamente, extravagantemente mundano. Baladas, dinheiro, mulher, prazeres. Eu era um cara, pensa em alguém assim, eu era pior. E eu tinha alguns amigos e eles estavam na pizzaria comigo, eles falaram assim, a gente ia sair depois da pizzaria, né? Já tinha marcado de sair para algum lugar, para alguma coisa ruim, com certeza. E aí eles falaram, vamos na igreja, né? Eu falei, não, cara, igreja não, para com isso, cara. Não, vamos conhecer uma igreja. Eu falei, cara, eu tô fora de igreja, cara. Para mim a igreja é baboseira, para mim aquilo que, mas pô, vamos lá conhecer. Eu falei, cara, eu não gosto de igreja. Eu era o cara ainda que não é só não gostava, ele fazia piada. Eu não era o cara que simplesmente se abstinha, sabe? Não, eu ainda queria zombar, eu ainda queria usar do nome de Deus e do seu Filho e do seu Espírito, de quem for que qualquer um que falasse zombava, né? E aí beleza, neguei, não fui. Deu 2 meses, né, situações da minha vida, eu passei na porta dessa igreja, porque eu moro aqui perto, e eu sempre olhei para essa igreja, sempre vi bastante gente, e aí eu falei assim, parei o carro, era meio 11h40, horário da saída da gente, e eu falei, cara, que horas que é o culto aí, né? Isso sem conversar com aqueles amigos. Ele falou assim, Poveda, umas 9 horas, né? Aí eu fico pensando, pô, esse cara podia ter falado assim, pô, para aí, dá seu telefone, vamos conversar, né? Se já alguém despertou um interesse, eu ainda falo sempre brincando isso. E aí eu disse que iria no outro dia, no outro domingo, falei para Deus, o Deus que eu não acreditava que existia numa igreja cristã. Eu falei para ele, né, eu vou lá, né? Isso já é algo profético na minha vida, né? Eu conversava com um Deus que eu não acreditava, não que eu era um ateu, mas não que na igreja cristã ele talvez se movesse ou existisse, enfim. E aí eu fui para a balada no sábado. E foi uma balada onde eu tenho um filho espiritual ali, o Bruno e a Rayane, eles estavam comigo nessa balada, e foi feio assim, zoeira total, bagunça, mas eu sabia que tinha dito a Deus, o Deus cristão, que eu não acreditava que eu iria conhecer a casa dele, né, a casa dele. E aí, viramos a noite, cheguei em casa 6 horas da manhã, eu falei, e agora? Eu disse que iria assistir o culto para o Deus que eu não acreditava, que estaria aqui. E aí eu falei, vou botar para despertar. Botei para despertar às 8 horas, Nadinho. E acordei com a dor de cabeça lascada daquele cara que encheu a cara, daquele cara que não dormiu. E aí beleza, tomei meu banho, peguei meu carro. E quem disse que tinham de estacionar nessa bendita rua aqui? Porque a gente sabe, né? Aqui a gente povoa mesmo, a gente enche a casa de Deus, graças a Deus. Não tinham de estacionar. Eu falei, pô Deus, você que eu não acredito, não me abre uma vaga aqui, né? Beleza, devo ter parado longe pra caramba, vim andando. Cheguei aqui, graças a Deus, essa igreja lotada, bombando. O púlpito era aqui, tinha uma parede aqui, e eu tive que ficar em pé o culto todo aqui para assistir o culto. Eu falei, ei Deus, obrigado, viu? O Senhor é o Deus que eu não acredito, mas conversando com Ele, mas tive que assistir o culto de pé. No final do culto, um conhecido meu falou só, vamos ali comigo na livraria. Ele já tinha me recepcionado, né? Não conversamos muito no culto, porque não pode ficar conversando no culto, enfim. Aí ele foi comigo ali na hora da livraria. Ele pegou um livro com uma capa toda colorida. Aí eu falei assim, pô, sei lá, deve ser qualquer... Para mim, Bíblia é capa preta, né? Era, né? Aí beleza. Aí começou a escrever na capa. Aí eu falei, cara, ele morava perto de mim. Eu falei, vai logo aí, né, cara? Eu quero ir embora, né? Tem que almoçar ainda, tem coisa para fazer. Aí ele chegou para mim e me entregou uma Bíblia viva. Aquela capa toda colorida do Restart, mas que tem tanto poder para aquele que está chegando agora. A Bíblia viva, gente, ela é maravilhosa para aquele que quer começar a se relacionar com Cristo, com a igreja, com o Pai, com o Espírito Santo, se você ainda não tem muita familiaridade com palavras mais robuscadas. Depois eu me desafiei, falei, agora eu quero uma difícil. Pedi para depois ela virou minha namorada, a Paula ali, minha esposa hoje, minha filha. Falei, me dá uma King James, que eu fiquei sabendo que é a linguagem mais difícil aí. Aí eu me apaixonei pela palavra de Deus, e graças a Deus eu não vivo mais sem ela. E aí beleza, o que me constrangeu, o culto era lindo, os louvores foram maravilhosos, eu não lembro o que o Nadinho pregou, mas tenho certeza que foi bênção demais. Mas o que me constrangeu foi o ato do irmão de me dar uma Bíblia, de dar uma dedicatória. E depois eu estava falando com o Nadinho essa semana, não é mérito meu, mas quem me conhece sabe, dá para contar nos dedos o domingo que eu não vim, de 27
de maio de 2012 até hoje. Dá para contar nos dedos o domingo que eu não vim mais, que eu não vim. Os domingos que eu não vim, ou eu casei, era a minha lua de mel, ou era uma viagem, mas fora isso, eu não sei mais para onde ir. Eu não conheço mais outro caminho. Sabe aquele negócio? Para onde eu irei, só tu tens... Não, eu olho para trás e só vejo abismo. Então assim, eu vou fazer o que naquele buraco? Eu só ando para frente. E graças a Deus, eu nunca oscilei na minha fé de falar assim, será que é verdade isso aí? Não. Graças a Deus, o Senhor me guardou. Eu, o cara que era o improvável, o Senhor me guardou. Amém? É isso aí, vamos para a palavra. Glória a Deus. Ele é demais, né, gente? Hoje, gente, eu vou ler um texto aqui para a gente iniciar. Ô sol, não faz isso comigo não, né? Vamos lá. Um texto que eu li tanto na minha vida. Nós vamos ler 2 Samuel 6, do 9 ao 11. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. E a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou ele em tudo, inclusive a sua família. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não estamos aqui para ensinar nada, mas para expressar o céu na terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que vai conduzir este encontro, Pai. Porque se a sua glória não estiver aqui no nosso meio, nós estamos perdendo tempo. Então derrama a sua glória, manifesta a sua glória entre nós, em nome de Jesus. Amigos, só para você anotar, nós vamos falar hoje de 2 Samuel 6, do 1 ao 15, tá? Nós vamos falar sobre um personagem que ele não é muito falado, não é um personagem, né? É um homem que não é muito comentado, não é muito falado, porque realmente a Bíblia fala poucos versículos a respeito dele, né? Nós vamos falar sobre Obed-edom hoje. E mas nós precisamos crer, gente. Nós precisamos crer que ainda que continua sendo desvendar da graça, sendo iluminado nos nossos corações. Continua sendo desvendar da graça nas nossas vidas, né? Mas para a gente falar de Obed-edom, nós precisamos conhecer um pouquinho do contexto, porque Obed-edom só aparece por causa de Davi. Se não houvesse Davi ali acontecendo certas situações, Obed-edom não aparecia. Na época de Saul era um rei de Israel, e ainda Davi não era rei. Na época de Saul, a Arca da Aliança, ela não era muito falada. Você não ouve, quando você lê nos textos da Bíblia falando sobre a época de Saul, você não ouve muito falar sobre a Arca da Aliança. Você não ouve relatos de que eles falavam da Arca e tocavam e oravam e se reuniam entre a Arca, né? Mas quando Davi começou a reinar, ele ficou desejoso da arca. Ele falou, eu não posso reinar, não tem como eu colocar as minhas mãos no povo, não tem como eu abrir a minha boca, se a presença de Deus não estiver comigo. E eu não sei se você sabe, mas a Arca da Aliança, ela era feita de madeira e revestida de ouro, certo? Então, simbolizando o quê? A madeira é 100% humano. E o ouro é 100% divino. E aquele que é 100% humano e 100% divino é o Senhor Jesus Cristo. Ele é 100% homem. Ele não teve nenhuma falha de homem. Ele não estava ali como um Deus. Não, ele era 100% homem e 100% divino. Então quando você lembrar da Arca da Aliança, lembra de Jesus Cristo, que é 100% homem e 100% divino. Não dá para explicar isso, mas ele é. Amém? Então vamos lá. As Escrituras nos falam que no tempo de Eli era um sumo sacerdote naquela época, ele tinha 2 filhos, que chamava Hofni e Finéias. E aí, os filisteus, que eram um povo inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, veio atacar o povo de Deus. Hofni e Finéias decidiram na sua mente pegar a arca e levar de frente para a guerra, para que eles pudessem vencer. Eles usaram a arca como um amuleto, mas Deus não os fez prosperar naquela guerra. Eles morreram e inclusive esses filisteus que eram inimigos de Deus, levaram a arca embora. A arca era de Deus e os filisteus levaram, né? Os filisteus, que eram um povo inimigo de Deus, que não é que eles eram inimigos de Deus, eles eram considerados aqueles que não faziam parte da herança do reino de Deus. Eles eram outro povo que não adoravam o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Eles adoravam outros deuses e diversas imagens. Eles tinham um templo também,
que eles fizeram? Eles pegaram a Arca da Aliança e falaram assim, isso aqui deve ser precioso, sabe, Nadinho? Vou colocar dentro do nosso templo, talvez seja um poder a mais, talvez seja que nem a Joyce fala, um Panzer Advance, talvez seja alguma coisa, né, alguma coisa maior. Aí colocou a arca lá, diante do Deus deles, que chamava-se Deus Dagon. Era um Deus, uma imagem que eles adoravam, um Deus falso, né? No outro dia eles foram abrir a porta do templo, a estátua desse Deus estava caída, prostrada, de frente, Poveda, para a arca. Sabe por quê? Porque não existe poder que possa permanecer diante do Senhor. Aí eles falaram assim, não, vamos levantar essa arca de novo, vamos colocar ela de frente porque deve ter batido um vento, né? Ou esse Deus aí ficou com preguiça, dormiu, foi tirar um cochilo, colocou de pé de novo. No outro dia eles abriram a porta, e ele não estava só prostrado, essa estátua estava com os braços quebrados, querendo dizer, simbolizando que diante do Senhor não há poder, não há força e não há braço que possa contra ele, amém? Então vamos lá, Davi desejou a arca, por quê? Porque a arca simboliza a presença, simboliza levar a vida, levar a unção, levar mover de Deus. Quem aqui deseja levar a arca da aliança para sua casa? Quem deseja levar essa arca? Né? Porque está disponível para nós. Vamos ler agora 2 Samuel 6, do 1 ao 7. Eu estava aberto, gente, fechei, desculpa, vamos lá. 2 Samuel 6, do 1 ao 7. Eu vou ler na NVI, tá bom? De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balaá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dele. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab na colina, e Uzá e Aioa, filhos de Abinadab, conduziram essa carroça com a arca de Deus. Aioa andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, de harpas, de liras, de trombetas, de chocalhos e de cimbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou a sua mão, esticou o seu braço para segurar a arca. Por quê? Porque os bois tropeçaram numa lombada, em um buraco, em alguma coisa, e a arca ia cair. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e por seu ato de irreverência, Uzá morreu naquele momento. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. O assunto hoje não é a morte de Uzá, tá, gente? O assunto hoje ainda é graça. Você tem anseio de trazer Cristo para dentro da sua família, para dentro da sua empresa? Você tem anseio de trazer Cristo para dentro da sua célula, para dentro da sua supervisão? Eu tenho. Hoje quase 70% dos meus filhos vieram, dos meus filhos ligados, os filhos dos meus filhos, né, espirituais, vocês entendem, na fé, e eu estou muito feliz por isso, e eu anseio trazer Cristo para dentro da minha casa, e eu anseio que Cristo esteja dentro da casa deles, né, porque, gente, isso é uma chave. Só assim a bênção de Deus virá sobre nós. A bênção de Deus vem somente através de Cristo, do seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus dentro dessa casa, que somos nós também, falando espiritualmente, e a nossa casa nos traz a bênção somente através do Filho. Mas Davi, gente, Davi não entendeu que a obra de Deus, ele não tinha entendido ainda, que a obra de Deus precisa ser feita da maneira de Deus, e não como ele queria fazer. O que Davi fez? Davi pegou uma carroça, fez uma carroça, e não é uma carroça qualquer, gente. Quem conhece um pouquinho de Davi aqui sabe o quanto ele é extravagante com Deus, o quanto ele é extravagante e zeloso com o Pai. Eu acredito, tá, na minha mente, que ele meteu uns rodão bem grande assim, ó, pegou umas rodas bonitas, que nem os boys gostam de colocar nos carros. Ele deve ter pintado, ele deve ter colocado ouro nessa carroça, ele deve ter colocado pedras preciosas naquela carroça, para ficar algo maravilhoso. E isso, ele tinha boas intenções, gente. Ele deve ter feito isso, né? Com certeza. Só fala que a carroça é nova, tá, gente? O resto é mente do sol aqui. E aí, mas ele usou o mesmo modo que os filisteus usaram. Por quê? Porque lembra quando eu falei para vocês que o Deus lá deles caiu? Eles ficaram desesperados. Eles construíram uma carroça, colocaram a arca dentro, deram um tapa no bumbum do boi e falou, vai. E por um milagre,
os bois levaram a carroça de Deus até o povo de Israel. Assim, porque ninguém faz isso, né? Você não vai num cavalo, dá um tapa e fala, espera que ele vai onde você quer, né? Ele vai para onde qualquer um. Não, por um milagre. E Davi, estava conversando com o Caio esses dias, a gente estava conversando junto, provavelmente Davi olhou para os caras e falou assim, já que deu certo lá, vamos tentar aqui também, né? Fez uma carroça, não deu tapa, falou, vamos, mas eu sou melhor, né? Vou conduzir, vai ter louvor, vai ter tamborim, vai ser uma maravilha. Mas não deu certo, né? Deus havia tolerado como os filisteus fizeram, pois eles não conheciam o método como Deus faria, e nem eram obrigados a conhecer os filisteus, né? Mas Davi tinha a obrigação de saber, e agiu de maneira natural. Gente, como é perigoso quando nós agimos de maneira natural, sem discernir o espiritual, porque a gente acha que está fazendo o que tem que ser feito, mas na verdade só estamos fazendo aquilo que a gente acha que deveria ser feito, porque o que tem que ser feito é somente discernido pelo Espírito. Hoje Nadinho nos lembrou, tudo, mas a Bíblia diz que é tudo, cara, eu sou o cara, quem me conhece sabe, eu sou o cara do absoluto na palavra de Deus, está escrito lá, está escrito aqui, cara, eu nem discuto mais, entende? Não tem como discutir coisa que está escrito. A Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado, tudo. Então é assim, cara, começa a orar para virar à direita, começa a orar se abastece nesse posto ou não, é verdade, isso é importante que eu descobri já. Começa a orar se você vai almoçar em tal lugar ou não, cara, porque tudo que é feito sem fé é pecado. Certo? E nós não estamos falando de um pecado para condenação, tá, gente? Isso já passou entre nós. Nós já somos aqueles que estamos nos alimentando de alimento sólido, porque nós já somos consolidados em Cristo, na graça e no amor e na misericórdia dele, que é infinita e dura para sempre, de uma vez por todas, amém? Então vamos lá. As escrituras dizem que quando os bois tropeçaram, eu estou revendo o que a gente leu aqui, a arca ia cair, mas Uzá resolveu segurar a arca, pois ele tinha em seu coração ajudar, proteger, salvar a presença de Deus, mas Deus na mesma hora mata Uzá. As escrituras nos dizem que eles cantavam, eles dançavam, eles tocavam instrumentos enquanto levavam a arca, mas mesmo assim não houve mover de Deus. Existe sim um paradigma que todo louvor traz a presença de Deus. Todo louvor traz a manifestação de Deus. Mas aí tinha louvor, aí tinha dança e não houve mover de Deus, houve morte, certo? Vamos voltar. Sabemos que tudo nas escrituras tem significado. Nada é sem significado nas escrituras. E os nomes principalmente. Nós temos um pastor, nós temos uma equipe pastoral que quando ministra para a gente, nos ensina bastante a respeito disso. Sobre os significados que tem grande importância. Deus não joga a conversa fora. Se está lá, se você quiser, se você tiver fome e sede, como está lá em Mateus 5,6, por justiça, e Cristo é a justiça, a palavra de Deus é toda Cristo, você vai descobrir e vai conhecer grandes coisas com o Senhor. E o nome tem significado, principalmente o nome. Uzá tem um significado. Em hebraico ele significa força. Agora vou falar uma matemática aqui, vamos ver se a gente... Uzá significa força, que resolveu com o seu braço segurar e sustentar e salvar a presença de Deus. O nome Uzá, ele veio... Sabe quem conhece, já ouviu falar daquela submetralhadora Uzi? Ela é israelense, ela significa força, então é derivada, essa Uzi é uma submetralhadora que é usada em guerras, ela é israelense e ela vem do nome Uzá também, que significa força, porque ela é muito forte, né? Certo? Por vezes, dizemos que o pecado interrompe a presença de Deus, né? A gente costuma falar, o pecado pecou, interrompeu a presença de Deus. Mas dessa vez não foi o pecado que interrompeu o mover de Deus. Pois Davi e Uzá estavam com as melhores intenções. O pecado, gente, não pode parar o mover de Deus. Porque se o pecado pudesse parar o mover de Deus, nós nunca teríamos experimentado o mover de Deus. Porque não existe aonde não há pecado. Se o pecado pudesse parar Deus, nós nunca teríamos experimentado o mover de Deus, pois não tem lugar sem pecado. Precisamos entender que a graça de Deus que nos salvou, foi ela que nos salvou, não fomos nós que fizemos com que o mover de Deus se houvesse na nossa vida, foi Ele que fez com que o mover, Ele foi a porta, Ele fez o caminho para que nós pudéssemos experimentar do mover de Deus, pois todo o pecado é coberto pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sei se você conhece as escrituras, mas existe uma mulher no tempo de Jesus, que ela foi pega no ato de adultério, no ato.
E não tem boi. Naquela época, foi pego no ato de adultério, foi flagrante, ela era apedrejada. Ela seria apedrejada até a morte. Mas Jesus foi lá e salvou ela. Sabe por quê, gente? Porque a graça é maior do que o pecado. Não existe pecado maior do que a graça. E a graça é Jesus. Jesus é maior do que qualquer pecado. Não existe pecado que possa parar Jesus. Isso não precisa abrir. Amém? Glória a Deus. Se você quiser, você anota lá. Esse texto da mulher adulta está em João 8, do 1 ao 11, ok? Lembrando que isso não é desculpa para nós vivermos em pecado. Não é porque Jesus é maior do que o pecado e que Ele me salvou e habita em mim, que eu vivo em pecado. Não, não fazemos isso. Por quê? Porque a graça não nos permite isso. Você não tem a permissão de pecar porque a graça está sobre a sua vida, tá? A graça, ela é o meio pelo qual nós somos livres do pecado. Não é para você pecar, é você ficar livre do pecado. Porque é impossível o homem experimentar da graça genuína, da graça de Jesus, o Evangelho, e ficar desejando o pecado todos os dias. E se ele chegar a ser tentado pelo pecado, a palavra de Deus diz que existe um escape, e esse escape ainda é Jesus Cristo para nós, a respeito de toda a tentação, ok? Então vamos lá. Nós não pecamos por quê? Porque fomos amados primeiro. E por isso nós amamos Ele. E a Bíblia diz que aquele que ama Ele, obedece Ele. E se obedece Ele, não é regras e leis, obedece Ele porque o ama. Existe uma história, existe um fato na Bíblia, que diz que o escravo, ele era liberto. Se eu não me engano, me desculpa, com 7 anos, podia ser liberto o escravo, tá? E aí o escravo, ele podia ser liberto e ele podia ir embora, e tinha algumas regras que eu não vou lembrar agora. Mas fala que o escravo falou assim, ó: pô, eu amo tanto meu Senhor, ô Nadinho, eu amo tanto meu Senhor, que eu não quero ir embora não, mesmo que tenha vencido esses 7 anos, aí eu quero ficar com ele. Aí tinha uma situação que ele tinha que fazer, ele tinha que colocar a orelha no umbral da porta, e furar a orelha dele. Isso simbolizava, sabe o quê? Que ele era o servo do amor. Sabe o que é servo do amor? Eu não sou mais obrigado a ficar aqui, eu sirvo e eu fico porque eu amo. E é isso que nós somos. Eu espero que sejamos servos do amor. O servo do amor não quer pecar. Ele não quer ofender ao seu irmão mais velho. Ele não quer ofender a sua graça. Ele é apaixonado por ele, certo? Agora existe uma coisa que bloqueia o mover de Deus e não a graça. Existe uma coisa que bloqueia o mover de Deus: a justiça própria, leis, força, regras. Isso interrompe o mover de Deus. Justiça própria, regras, leis, força do próprio braço, isso não interrompe a graça, isso interrompe o mover de Deus. O que Deus talvez quer fazer naquela hora, Ele não faz. Não é que Ele não pode, Ele não faz, porque a única coisa que interrompe o mover de Deus não é o pecado, é a justiça própria, é a força do próprio. São regras, leis, muita regra, muita lei, e aí isso interrompe, né? Mas é o homem fazendo independente de Deus. Sabe, nosso Pai é tão amoroso que Ele fala: tá bom, vai aí fazendo aí, eu estou aqui com você, eu estou aqui. Só chamar, eu estou aqui, invoca o meu nome e eu responderei a você. Ele disse isso para nós, está garantido. Vamos lá, 2 Samuel 6, do 8 ao 10. Vamos lá que eu sou meio ceguita. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Fulminado, vai procurar o que significa fulminado. Ele detonou Uzá, certo? Até hoje, aquele lugar é chamado de Perez Uzá. É até o 9? É até o 10. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como eu vou seguir levando essa arca para minha casa? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, que era de Gate. Ok? Vamos lá. Davi, infelizmente, ele não teve a melhor atitude. Davi não teve a melhor atitude. Logo, Davi teve medo. Davi não tinha medo de ninguém. Davi enfrentou Golias, que era um gigante, que todo Israel estava morrendo de medo. Mas ele teve medo de quem? Do Senhor. Por quantas vezes nós, porque estamos debaixo da lei, da regra, temos medo do Senhor? Meu Deus, como eu vou ter medo do Senhor? Que a Bíblia diz que Ele não é bom, que nem o Caio fala, Ele é melhor. Ele não é bom, Ele é melhor. Como é que você explica isso? Não é bom, é melhor. Ele é demais, Ele não é grande, Ele é maior. Mas ele teve medo dele, né?
Davi não teve a melhor atitude. Eu acho que ele pensou assim, eu queria tanto a presença de Deus, eu queria tanto a bênção, mas não achava que seria tão perigoso. Eu tenho filhos, imagina eu pôr essa arca na minha sala, meu filho põe a mão e morre. Porque ele acabou de ver um cara morrer porque encostou na arca. Falou, eu vou pôr essa arca na minha casa não, eu vou pôr lá na garagem lá, e aí meu filho encosta e morre. Davi ficou com medo, né? Davi podia ter ido buscar nas escrituras o porquê daquilo estar acontecendo, mas infelizmente ele se desgostou e desistiu de levar a arca para sua casa. Olha, ele podia ter tomado a melhor atitude. Por vezes a gente faz isso, né? A gente pisa na bola, em vez de ir buscar e conversar, e pedir conselho, e conversar com nossos pais espirituais, que são uma bênção para a nossa vida. Em vez disso, a gente prefere tomar uma decisão, chutar o pau e ir embora. Não, chutar o pau, nem sei se esse termo aí, chutar o balde, chuta o balde e vai embora. Né? Chuta o pau também da barraca, isso aí, obrigado, né? Quem falou é o pau da barraca, chuta o pau da barraca, e prefere ir embora. Não, Davi tomou uma decisão natural. E por vezes nós temos tomado decisões naturais. Eu vou namorar, eu vou comprar esse carro, eu vou nesse trabalho, eu vou fazer essa viagem, eu vou ir embora dessa igreja porque não serve para mim, eu vou sair dessa célula, eu vou para outra célula, sem sentar, conversar, perguntar, que na multidão dos conselhos há sabedoria, ok? Mas infelizmente ele se desgostou. Agora sim, que nem o Nadinho fala, agora a introdução passou, nós vamos falar sobre Obed-Edom, ok? Vamos lá. Agora vamos começar a falar de Obed-Edom. Eu preciso imitar ele, porque se eu não imitar ele, provavelmente não vou acertar tanto. Eu quero acertar como meu pastor, que para mim é referência a respeito de tantas coisas. Então vamos lá. Nós precisávamos conhecer o contexto. Davi manda trazer a arca. Eu estou fazendo um resumo aqui rapidinho. Davi manda trazer a arca, os bois tropeçam, Uzá morre por tentar salvar a arca, Davi se decepciona, envia a arca para a casa de Obed-Edom e... Agora a história muda, vamos lá. 2 Samuel 6:11, é sequência, tá? Pode continuar. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou em tudo a sua casa e a sua família. Eu sou literal, tudo é tudo, corpo, alma e espírito. Acho que a lavoura dele triplicou. Existe um historiador, que eu esqueci o nome dele agora, que eu estava vendo esses tempos atrás, que ele não é cristão, ele é judeu. Ele disse que Obed-Edom era muito pobre, e ele ficou riquíssimo em 3 meses. Riquíssimo. Você pode ficar riquíssimo em 3 meses. Do que? Pode ser de recursos financeiros, mas pode ser da saúde que o seu filho está precisando. Mas pode ser do seu casamento que está sendo destruído. Ou pode ser do seu filho, que nunca nem conheceu. Ou pode ser do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Isso para mim seria uma riqueza. Eu lembro do dia que eu vi a minha família aqui. A minha esposa fez para mim um mistério lá. Um mistério, como a gente fala? Um segredo. Olha, eu estou todo profético, né? Mistério. Fez um segredo. fez uma surpresa para mim lá. Um segredo. Eu estou atrapalhado mesmo, desculpa, gente. Fez uma surpresa para mim. Gente, acho que o Fábio estava perto. Eu não me contive em chorar quando eu vi o meu pai, a minha mãe, a minha irmã e a minha tia entrando nesse prédio. Porque o Senhor já tinha me dado uma visão deles aqui na frente, de mão levantada, adorando. Meu pai vem, você vai ver, ele é meio excêntrico, alguém já deve ter reparado nele, é diferente. Ele levanta as mãos, ele adora, mas é uma bênção. O Senhor vai pegar ele. Porque não sou eu que vou pegar ele não, é do Senhor. Eu já tentei pegar demais e quebrei a cara. Isso ainda é usar, ainda é força do próprio braço, quando você tenta pegar a pessoa. Tenho conversado com líderes meus, cara, você tem que chorar pelos caras que não querem mais estar, mas para de colocar todo esse peso nas suas costas. Para de colocar esse peso nas suas costas, cara. Irmão, para de colocar esse peso nas suas costas. Não é que você tem que desistir dele, mas a culpa não é sua. A culpa é do diabo. Vai orar, vai interceder, vai para as regiões celestiais e dá o tempo dele. Às vezes as pessoas precisam ter um tempo. Tudo que for sem fé, tudo que for justiça própria, tudo que for da força do braço é pecado, ok? Vamos lá, e não é pecado para condenação, tá, gente? A gente já sabe disso, tá? Amém? Então vamos lá. Qual que é o segredo, gente? Qual que é o segredo? Um toca na arca e morre, o outro recebe a arca e é abençoado em tudo. E você acha que Obed-Edom não tinha filho? Porque fala família para a Bíblia é pai, mãe, filho. Família para a Bíblia não é marido e mulher, é pai, mãe, filho.
E Obed-edom nem aí que o meu filho vai tocar na arca. Ele vai tocar. Não sei quem foi que brincou no nosso encontro. Falou, o cara deve ter colocado até um prato lá, usou a mesa lá, almoçou ali junto com a arca. Não teve medo. E tudo, isso aí é uma brincadeira, tá, gente? Não está escrito na Bíblia não, amém? Isso aí é só a cabeça do sol, viajando. Então vamos lá. Ninguém nem riu, tá vendo? Porque é sério o negócio. Vamos lá. Então é o seguinte. Porque na verdade ele foi extravagante. Ele tomou uma atitude de fé. Ele não teve medo, ele não ficou cheio das regras. Davi talvez veio com todos os mandamentos na cabeça dele, veio com todos os perigos. Falou, não, estou fora, né? Gente, Uzá era um rapaz bem intencionado. Nós vamos falar do segredo. Era um rapaz bem intencionado, que servia a Deus. Ele não queria que a arca caísse, pois podia quebrar. E mesmo assim ele morreu. Aí vem Obed-edom, recebe a arca de Deus, e Deus abençoa a família dele toda. O que esse homem tem, gente? O que ele fez para merecer isso? Pô, ele não fez nada. O outro lá, zeloso, filho de Abinadab, filho do sumo sacerdote, o cara tinha todos os apetrechos. Devia ter até o colete sacerdotal para ir lá. A Bíblia fala que Davi foi com o colete e tudo. Mas houve morte. E aí vem um que não faz nada. Levanta a mão e diz assim, vai lá, pode ser na minha casa, vai. Não tem problema não. E ele soube que morreu um cara lá, cara, a gente correria fácil. Eu correria, quase certeza. Talvez por conhecer as escrituras eu não correria, né? A gente tem essa vantagem, né, gente? Às vezes a gente olha, mete o pau quando a gente lê a Bíblia, né? O cara é sem vergonha, esse aí não vale nada, esse é um crente meia boca. Mas eles não sabiam do resultado. A gente, graças a Deus, pela graça, misericórdia, temos o resultado das coisas que acontecem na palavra de Deus. E confiadamente é gerado fé no nosso coração, amém? Então vamos lá, o que esse homem tem? O que ele fez para merecer? Nada, gente. As escrituras somente falam do nome dele e da cidade que ele era. Só isso. Então, o resto foi Deus que fez. Como as escrituras nos trazem tesouros, com tão poucos versículos, aquele cronômetro corre mesmo, né? O povo fala aqui, eu não acreditava nisso não. Então, como as escrituras trazem tesouros para nós, com coisas tão pequenas, poucos versículos. Obed-edom é 2, 3 versículos. Tem outras repetições em crônicas da mesma história, mas tem muitos tesouros, né? Então, a resposta só pode estar no nome dele. Porque nós já falamos que os nomes têm significado, então a resposta só pode estar no nome dele, né? Então vamos lá. O que significa Obed-edom? O nome dele é a chave para entendermos como a bênção de Deus vai nos alcançar. Agora, hoje e para sempre. Na verdade ela já nos alcançou, mas como nós vamos tomar posse disso daqui, tá? Agora chegou a matemática que eu falei antes, tá? Mas agora vamos lá. Obed-edom em hebraico, ele significa servo. O Nadinho já falou para nós alguns tempos atrás. Obed-edom significa servo. Não sei se você conhece Esaú, que era filho de Jacó, né? Esaú, certo? Ele foi chamado de Edom na sequência. Edom em hebraico significa vermelho. Então Obed-edom significa servo do vermelho. Não parece fazer muito sentido, né? Servo do vermelho, como assim, né? Mas vamos continuar, não é forçoso não, tá? Não parece fazer sentido. Para entendermos qualquer palavra em hebraico, gente, para entendermos palavras hebraicas, aqui vai uma chave para a gente aprender. Nós precisamos descobrir se aquela palavra dita, ela é raiz ou ela é derivada de uma outra palavra que é raiz, certo? Isso é o fundamental para entendermos o hebraico. E se ela for derivada, nós precisamos buscar a raiz dela, para entender o significado dela, ok? Então vamos lá. Edom significa vermelho. Adão em hebraico não se pronuncia Adão, se pronuncia Adam. Adam em hebraico significa vermelho como sangue. Adam, vermelho como sangue. Adão em hebraico é vermelho como sangue. Tanto Edom como Adam são derivados da palavra Dan, certo? A palavra Dan, que significa em hebraico sangue, ok? Então Obed-edom significa o quê? O servo do... Glória a Deus, vamos lá, mais forte, sangue, gente. O servo do... Sangue. Aleluia, só pelo sangue, gente. Não tem outro caminho senão o sangue de Jesus, ok? Vamos lá. E aí, calma que ainda vai ter mais algumas coisinhas para isso testificar no nosso coração. Aqui é o segredo. Sabe por que a bênção veio para Obed-edom e não Uzá? Uzá simboliza força, mas Obed-edom simboliza aqueles que somente confiam no sangue, somente naquilo que o sangue de Jesus pode fazer por eles, e não vivem embaixo de meritocracia. Sabe por que Uzá não foi abençoado? Ali, porque houve morte, porque Uzá simboliza força, o homem fazendo independente de Deus, o homem tomando atitudes independentes. Mas como assim?
morreu, não sei o quê. Pô, no Velho Testamento você vai ver muito disso acontecer, no Novo, amém. Não, vamos não puxar essa história, mas vamos voltar aqui. É isso. Usar simboliza força e Obed-edom significa o servo do sangue. E é só pelo sangue, ok? Então o sangue, Obed-edom simboliza aqueles que confiam somente no sangue de Jesus, só confiam no que o sangue de Jesus pode fazer por eles e não vivem embaixo de meritocracia. 2 Samuel 6, do 12 ao 13, é sequência, tá gente? Vamos lá. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom em tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca para a cidade de Davi. Enquanto os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, no 7º eles sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, amém, é só até aí, desculpa, só até aí. Gente, eu acho que Davi, na minha mente, foi lá, bateu na porta lá de Obed-edom. Sabe quando aquele cara apaga a luz? Faz silêncio. Não vamos deixar, finge que não tem ninguém em casa. Pô, porque a arca está aqui, está tudo uma bênção. Mas não teve jeito, né? Davi com o seu exército deve ter metido o pé na porta. É só, eu estou falando, tá aí, levou a arca embora, amém? Davi muda totalmente a estratégia. Presta atenção, Davi mudou a estratégia. Lembra-se que da primeira vez ele fez carro novo, música, dança, mas o resultado foi morte? A primeira vez? Não é todo louvor que traz o mover de Deus. Louvor de si mesmo não produz céu na terra. Mas louvor baseado no sangue de Jesus é o que faz com que o céu se move sobre as nossas vidas. Louvor de si mesmo não traz. Uma vez eu ouvi de um camarada que escrever louvor com a alma não vai dar certo. O Aloysio falou, não dá certo, não avança. Agora louvor escrito no Espírito avança. Toca no Espírito. Não só na alma, toca no Espírito e nós somos edificados, certo? Então, agora mudou o quadro, mudou. Não sei se você leu aqui, houve sacrifício também. Por vezes nós cantamos com tanta intensidade, nós pensamos, estou tão quebrantado, eu estou tão motivado, eu estou emotivo, que Deus vai me ouvir, Deus vai fazer isso, mas isso ainda é usar. Isso ainda é usar, isso ainda é força. Eu estou tão emotivado, eu já estou cantando com tanta intensidade, eu estou lendo tanto a Bíblia, eu estou fazendo tanto, eu estou indo, Deus vai me ouvir, Deus vai fazer, mas isso ainda é usar manifestando, ainda é força do próprio braço. Na segunda vez, Davi canta, na segunda vez tem louvor, Davi canta, Davi dança, mas dessa vez ele faz algo bem radical. A distância entre onde estava a Arca da Aliança e aonde Davi ia levar ela, era de mais ou menos 12 quilômetros, tá? Mais ou menos 12 quilômetros. Pensa que a cada 6 passos, a Bíblia está escrito, no 7º passo, ele sacrificava um boi e um carneiro. Um boi e um carneiro, ok? A cada 6 passos, no 7º ele sacrificava. Pense em quanto sangue foi derramado naquela hora ali, cara, é muito sangue, 12 mil passos, eu fiz uma conta mais ou menos aqui, foram mais ou menos 2.000 bois e 2.000 carneiros sacrificados, é muito sangue. A Bíblia não diz, mas eu acredito que dessa vez, eles carregaram a arca do jeito certo, porque o modo de carregar a arca era no ombro dos levitas, não era em carroça. Os levitas eram um ministério que tinha entre o povo de Deus, eles tinham que colocar aqui, na carroça, 4 caras levar a arca, simbolizando que nós estamos levantando o campeão, Jesus Cristo é o campeão, então eles levavam Jesus Cristo no ombro aqui, não carregando Jesus, porque Jesus não precisa carregado, mas para dizer, Ele é o vencedor, Ele é o campeão, amém? Então, eles fizeram isso, certo? Agora ele entendeu, gente, que não existe liberação de unção na vida, se não tiver o sangue da redenção envolvido. Não existe liberação. Davi entendeu que não era daquele jeito, carro novo, bonito, pedra preciosa, todo o zelo do mundo, não era o zelo que fazia com que o mover de Deus acontecesse, é somente o sangue da redenção que faz com que o céu desça na terra, é só o sangue da redenção, amém? E aí o Nadinho lançou a gente, não, vamos tomar a ceia 7 dias, aí eu já tenho escrito isso aqui há mais ou menos uns 3 anos, eu vou sempre retificando, escrevendo de novo e reescrevendo de novo. Gente, ainda bem que eu tenho uma impressora de tinta lá com aqueles tamborzinhos, porque eu devo ter imprimido isso aqui umas 20 vezes essa semana. Pegava ali de novo, peraí, deixa eu arrumar aqui. E podia ser usar, mas não é, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. E aí, Nadinho falou, não, vamos tomar a ceia
todos os dias, tomar a ceia. Não estou contando com o domingo, tá, gente? Que é o domingo que a gente tomaria. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu pensei assim, caramba, bem que podia se falar de Obed-edom, daquela situação onde Davi matou lá 6 passos, no 7º sacrificava. Aí eu falei, uau, que demais, isso vai ser lindo. E eu não sabia de nada. Aí eu desci, o Davi, ô Sol, tudo bem? O Davi, o Davi ali, o Benção. O Nadinho, Sol, vem cá, tudo bom? Seu pai, legal, prazer, meu pai doidão, cabeludo, todo, parece até Jesus, se vestido umas roupas brancas assim, né? Parece até aquelas roupas antigas. E aí o Nadinho falou, Sol, eu quero que você ministre domingo que vem. Eu falei, uau, isso é profético. Tipo assim, isso é profético. Porque nós vamos cear 7 dias, e no 7º, nós vamos ser o último dia, e no último dia nós vamos cear de manhã, eu tenho quase certeza, estou vendo aqui o movimento, vai ser o dia em que vai ser ministrado, que só pelo sangue nós somos abençoados. Não existe outro meio, senão o sangue de Jesus. É só isso. E nós estamos fazendo isso profeticamente. Maravilhoso. Amém. Gente, não é confiando no quanto eu leio a Bíblia, não é confiando no quanto eu sou bonzinho, no quanto sou intenso, porque às vezes a gente confia na nossa intensidade. Pô, eu sou intenso, cara, eu sou o cara. E talvez eu sou o cara que mais fala da condição do que da posição. Quem me conhece sabe. Não é porque eu não creio na posição, é que a posição está bem resolvida dentro de mim. E eu amo a posição, e a posição só me dá a base para falar da condição. Quem me conhece sabe, eu sou mais da condição do que da posição. Mas não tem nada a ver com que eu não creio na posição, porque a minha posição já está garantida dentro de mim, maravilhosa. E ela me impulsiona para falar da condição, ok? Então, por isso que eu estou falando que intenso eu posso correr o risco, ok? Então, não é o quanto eu leio a Bíblia, não é o quanto eu sou bonzinho, no quanto eu sou intenso. Não é a minha intensidade que abre o céu, mas a confiança na obra da cruz. Gente, céu só se abre sobre Jesus. Vai ler a Bíblia, e Jesus habita dentro de nós, e por isso o céu se abre para nós. Amém? Alguns mestres da palavra, alguns estudiosos, tá? Que eu sou um cara que gosta muito de estudar, eles divergem, eles falam assim, porque aqui diz que Obed-edom era de Gate. Então eles falam assim, não, ele não é de Gate, da Filisteia. Não, ele não é de lá. Não é possível que ele seja de lá, né? Não, desculpa, volta aqui. Desculpa, gente. Obed-edom, ele era geteu. Isso significa que ele era de Gate, ok? Quando nós falamos de Gate, quem lembra de uma pessoa, fala o nome alto aí. Golias, aí, tem alguns aqui que gostam de estudar aqui, que lembra. Golias era um filisteu e era inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, automaticamente de Deus, né? Então Obed-edom, ele era estrangeiro, ele era do povo inimigo de Deus, ele era um gentil, ok? Então vamos lá, a casa dele toda ela. Mas alguns mestres divergem, dizem que ele não é de Gate da Filisteia. Porque não era possível que a Arca da Aliança fosse para a casa de um estrangeiro, não era possível. Existia toda uma regra, né, para colocar, né, e não era possível, né, que ele pudesse ir. Falam que ele é de Gat-Rimon, que é uma cidade da Judéia, enfim, legal, amém. Existe estudo mesmo, existem pessoas que dizem isso, não tem problema. Porque era impossível que fosse para a casa de um, né, de um estrangeiro. Mas eu estou do lado dos que acreditam que Obed-edom, ele era sim, um estrangeiro, um filisteu, um gentil, que não tinha direito a nada e não merecia a bênção de Deus. Eu acredito que Obed-edom, ele era um gentil, ele era um estrangeiro, ele não tinha merecimento nenhum, ele não tinha herança nenhuma da parte de Deus. Sabe por quê? Vamos lá, Romanos 5:10. Eu vou ler aqui. Se quando nós ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de quem? Do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. De quem que a Bíblia está falando aqui? De quem? Jesus morreu por nós. Mas quem são esses que eram inimigos de Deus? E quem eram os gentios? Éramos nós, gente. Nós éramos esses que enquanto, mesmo ainda sendo inimigos de Deus, Ele morreu pelos inimigos. Ele morreu por nós, né? Sabemos que o Antigo Testamento, ele é uma figura do que a igreja vive hoje. Para mim, parece excelente entendimento de que Obed-edom simboliza a igreja, que não tinha direito nenhum, não tinha merecimento nenhum, ou parte da herança de Deus. Obed-edom aponta para nós, é no que eu creio,
Que loucura, Deus mata e deixa de abençoar verdadeiros herdeiros de Deus, Uzá e Davi, mas abençoa o estrangeiro considerado inimigo de Deus. Mas não é assim hoje, gente? Não é assim que acontecem as coisas hoje? E eu não estou falando da bênção, porque a bênção de Deus, ela está sobre a igreja, mas Deus tem olhos sobre toda a terra, tá? Sobre toda a terra. Não é assim hoje? Quem tem a presença manifesta de Deus? A manifestação da presença de Deus? Quem que tem? São os judeus ou é a igreja? Somos nós aqueles que hoje têm a manifestação da presença de Deus através do Espírito Santo, ok? Sabe por que existe alguns que não conseguem crer que Obed-edom era um filisteu? Sabe por que existe a lei que não aceita a graça de jeito nenhum? A lei que fica nervosa com a graça, que fala, não é possível isso. Sabe por que existe isso? Porque a bênção e a graça de Deus é inexplicável, ela é imerecida. Se você conclui que não merece, eu te digo que você está na mira do Senhor. Se você é aquele que conclui, eu não mereço. É por isso que tem gente que não aceita. Pô, o Nadinho vai falar sobre isso à noite. A lei não aceita a graça de jeito nenhum, cara. Não aceita, ela bate na graça. Ela fala, não é possível. Duvido que a Arca da Aliança iria na casa de um estrangeiro. Não tem porquê. Porque não está escrito, porque não está na regra. Isso é a lei. Mas a graça abraça e abençoa aqueles que não tinham direito nenhum, aqueles que não tinham parte alguma, aqueles que não eram descendentes diretos, aqueles que não eram. João 1:11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí todo aquele que creu, todo aquele que o recebeu o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Não tem a ver com a gente, tem tudo a ver com ele, ok? Gente, por que é importante a gente entender que a bênção é para quem não merece? A bênção, a manifestação da bênção. Por que a gente é importante isso? Em Lucas 4, do 25 a 28, Jesus fala assim, ó. Aí nós estamos aqui concluindo por que ainda eu digo que Obed-edom era um filisteu, era um estrangeiro. Asseguro-lhes que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. E o Nadinho começou a falar sobre esse texto, eu pensei que ele ia chegar até esse final. Quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel. Elias foi enviado a quem? Ele foi enviado a uma viúva de Serapta, na região de Sidom. Nada a ver com Israel. Está vendo, Obed-edom? Nada a ver. Estrangeiros, inimigos de Deus. Também haviam muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles purificou, somente Naamã, que era sírio. Não era da igreja, não fazia parte da igreja, não estava aqui congregando com a gente. Para com esse negócio de, não vou orar. O cara está no bar ali. Às vezes é mais fácil o cara que está no bar receber uma cura, receber um milagre, do que a gente aqui, ó, cheio de regras. E olhando para o outro, e esperando dele, será que esse cara vai mesmo? Ô Maurício, ora por mim aí, mas, pô, sou crente que nem ele, será que ele consegue fazer isso? Eu não consigo. Você entende? Foi um sírio, um estrangeiro que foi abençoado. Só isso é muito pouco, então tá bom, vamos mais. Jesus disse que tinha 2 pessoas com maior fé em Israel. Ele não falou assim, não, só aqui entre nós os 12, não, em Israel ele estava falando de tudo, desde do princípio até porque Deus, ele é atemporal, ele estava falando desde o princípio até o final, e até depois. Ele disse, havia 2 pessoas com maior fé em Israel, o centurião romano e a mulher cananeia, aquela que Jesus falou dos cachorrinhos, e eles eram estrangeiros, não tinham direito algum. Você está entendendo? Vamos quebrar, destrava isso da sua mente, sem direito, sem merecimento, em nome de Jesus, sem merecimento, sem direito. Agora tudo bem, existe a nossa parte, não para trocar, existe, depois que temos tudo isso, existe a recompensa, existe outra coisa, mas esse é um outro assunto. Mas aqui é sem merecimento algum, aquele que não merecia nada, aquele que não tinha direito algum, aquele que não tinha o nome no testamento, foi incluso no testamento, foi escrito, não com caneta, não com lápis que pode ser apagado, foi escrito com o sangue de Jesus, e isso não pode ser apagado nunca, de uma vez por todas. Você foi salvo de uma vez por todas. Você não merecia. Eu quero ver quem levanta a mão aqui para dizer que merecia. Ninguém merecia. Você nasceu num berço cristão. Você não merecia. Você não é crente desde que você nasceu. Você precisa ter um encontro com o Senhor. Amém? E esse encontro é de graça. Não tenta montar um esquema para encontrar com Ele, não. É de graça. Tá livre para você. Obed-edom
Nossa, essa parte para mim foi demais. Estava conversando com o Flávio essa semana, e a gente chegou nesse acordo e foi demais. Obed-edom foi tão abençoado na sua casa, ele foi tão abençoado, Nadinho, foi tão abençoado, que ele poderia ter pensado assim, ó, eu já tenho tudo, eu já recebi tudo, eu nem faço parte desse povo aí, eu já tenho tudo, a minha plantação cresceu demais, eu tenho bois, cavalos e 1 minuto e 26, eu tenho bois, Carlita, desculpa, tá gente, tenho bois, cavalos, eu vou ficar aqui mesmo, eu vou ficar aqui, leva a arca, Davi, sabe, Nadinho, leva a arca, deixa quieto, não precisa dessa arca, eu já recebi o que eu precisava. Gente, mas é a loucura do evangelho, é a loucura da cruz, é a loucura, é o escândalo do amor que você precisa ter, não porque você tem por você, mas porque você foi amado. Gente, mas não foi assim, ele foi com toda a sua família para Jerusalém, virar porteiro de Israel. A Bíblia diz lá, está em 1 Crônicas 15, 24, anota aí para você ver, ele virou porteiro, não é porteiro da entrada, porteiro da arca, porteiro, ele falou, estou fora cara, deixa tudo aí, Nadinho, não dá para levar a plantação, talvez nem os bois, porque ele ia entrar lá, vocês estão entrando aqui com meus bois, não, era muita coisa, ele foi enriquecido demais, gente, ele deixou tudo para trás, e foi lá ficar pertinho da arca, sabe por quê? Porque quem conhece a glória de Deus, quem experimenta a glória de Deus, quem desfruta da glória de Deus, nunca mais quer sair de perto da glória de Deus, nunca mais, não existe opção, você já não tem mais opção, eu não posso escolher mais, o livre-arbítrio não é para mim escolher o que eu quero certo ou errado, o livre-arbítrio é para mim escolher o que é certo, e o que é certo não é simplesmente o que eu acho que está certo, mas é o que o Espírito Santo de Deus diz no nosso coração. O nosso coração é um novo coração, já não é mais um coração enganoso, é um coração regenerado. Ouça o que o Espírito tem para você. É isso que vai fazer a diferença. É assim, ó, eu deixo tudo, arrumei um trabalho para ganhar 4 mil reais, 5 mil reais, você é jovem, eu não quero, porque vai atrapalhar minha célula, eu vou lá para perto da Arca da Aliança, eu sou um supervisor, eu vou falar com o novo líder de célula que a gente está sonhando, eu falo, cara, a arca vai para sua casa, você vai ser abençoado com tudo, aceite a arca, não é aceite, tipo assim, você que aceita, sabe? Porque foi Ele que nos escolheu, porque foi Ele que nos resgatou, porque não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi você, e é Jesus falando, amém? Tá, falta 2 parágrafos. Gente, não é pelo merecimento, ou recebemos a graça, voltando, não é pelo merecimento, ou nós recebemos pela graça, ou não vamos receber coisa alguma. Não é pelo nosso merecimento, ou recebemos pela graça, ou não vamos receber coisa alguma. E agora é a pergunta, quem são os Obed-edoms de hoje, que vão levantar a mão e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero a arca da aliança na minha casa, eu quero a glória de Deus na minha casa, eu quero ser um instrumento, eu quero ser aquele pelo qual vai ser abençoado e vai abençoar a outros. Essa é a pergunta para nós, quem vai levantar as mãos e dizer, eis-me aqui, eu sou, eu quero, não por mim, não pela força, mas porque eu não mereço, e pelo sangue da redenção, eu quero, amém? E é isso aí, gente, em nome de Jesus. E esse notebook aqui é para eu enxergar melhor, tá, gente? Eu não sou, eu sou meio cegueta. É isso aí. Vamos orar? Amém. Vamos orar, gente? Eu aprendi com o Edson, né? Meu pai espiritual, um cara demais, um Obed-edom na minha vida, que não dá para a gente ouvir a palavra de Deus, e eu já ia vacilar agora, não dá para a gente ouvir a palavra de Deus e não dar uma resposta. Não dá para, só se você não foi constrangido, só se você não foi tocado, e você foi tocado, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer, vamos dar uma resposta, dá uma resposta do seu íntimo aí para o Espírito, fala com o Espírito, o seu Espírito testifica com o Espírito Santo, amém? Obrigado, Senhor, obrigado porque já está disponível para nós, obrigado, Senhor, porque não fomos nada, não fizemos nada, não tivemos
nem sequer um dedo de força para recebermos ao Senhor. Foi o Senhor que fez tudo por nós. Foi o Senhor que nos envolveu, nos colocou, nos abraçou, nos amou. Senhor, obrigado, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, em Teu nome, Senhor, que cada casa aqui vai receber uma arca da aliança. E essa arca não é algo físico, mas algo espiritual. Essa arca é a nossa célula, essa arca é a nossa supervisão, essa arca são os dias de discipulado, essa arca são os dias de edificação. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque não é pela nossa intensidade, não é pela nossa força, não é por aquilo que somos ou merecemos, é por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é para nós a arca maravilhosa, glória de Deus sobre nós. Receba, irmão, receba um anseio dentro de você, pela presença, pela manifestação, pelo amor. Receba um anseio por vidas, receba um anseio, ame, esteja apaixonado pela sua célula, pela sua supervisão, pela sua igreja local, pela sua liderança, porque isso é a arca de hoje para nós. É aí que a manifestação acontece. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Deixa eu pôr isso aqui no cantinho.